Vamos lá, família. Questão 6. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4, 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 e 10. Então só tem essas possibilidades. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas, que a gente já tem até um total aqui até agora. Em caso de empate, a campeã será a que alcançará a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito enredo e harmonia. Então a gente vai olhar para cá, vai somar essas notas em caso de empate. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam campeã a escola 2? Então vamos lá. Eu quero saber em quantas configurações distintas a escola 2 consegue ser campeã. Pensa comigo o seguinte, algumas coisas eu vou escrever aqui no próprio quadro. Tem como essa escola ultrapassar essa? Não dá, né? Por que que não dá? Porque o mínimo que na verdade sim, essa escola, o máximo que ela vai receber é 10. Ela recebendo 10, ela vai ficar com 65. E essa daqui, se ela recebesse 0, ainda assim ela ficaria em primeiro lugar. Mesmo que ela não possa receber 0. Então esse carinha aqui, qualquer uma das 5 notas disponíveis, então aqui, de possibilidades, qualquer uma das 5 notas disponíveis tornaria a escola 2 campeã. Então, vamos pensar na 2 agora não, vamos pensar na próxima. Essa aqui é a mesma coisa, cara. Não importa o que essa escola faça, qualquer uma das 5 notas, então as 5 possibilidades de notas que eu tenho, tornariam ainda assim a escola 2 campeã, e a mesma coisa acontece para esse caso aqui de baixo. Feito isso, agora a gente vai pensar naquela que realmente está dando algum trabalho. Qual é a situação que eu tenho? A minha escola 2, ela tem 2 pontos a menos que a escola 4. Então, possa ser que ela receba uma pontuação que gere um empate. Por exemplo, se essa escola aqui receber 10 e essa aqui receber 8, ambas vão ficar com 76. Ficando com 76 dá empate. Vamos ver se no empate quem leva? No empate, a escola 2 tem 20 pontos e a escola 4 tem 19. Então, no empate, a escola 2 vai ganhar. Então, aqui a gente tem algumas configurações possíveis e eu quero escrever essas configurações de forma separada. Então, vou colocar aqui, ó, escola 2 e a escola 4. Vamos tentar escrever essas possibilidades. Se a escola 2 tirar 10, a minha escola, que seria essa daqui de baixo, ó, a escola 2 tirou 10, ela ficou com quanto? Ela ficou com 76, né? Então a minha escola 2 tem que tirar de 8 para baixo, concorda? Porque do 8 também vai para 76, fica empatado, ganha no critério de empate, desempate, e qualquer nota menor do que 8, ainda assim a escola 2 vai ganhar. Então, se ela tirar as notas 8, 7 ou 6, a escola 2 é campeã. Mas aí vamos tentar diminuir essa nota da escola 2. Se ela tirar, por exemplo, 9, a mesma coisa, né? Então você vai diminuindo as possibilidades também para a nossa escola 4. Então a escola 4 tem que tirar 7 ou 6 para que a 2 seja campeã. Bruno, por quê? Se essa aqui tirar 9, ela fica com 75. Se essa daqui tirar 7, ela também fica com 75 e perde no critério de desempate. Escola 2 campeã. E se ela tira qualquer nota menor do que 7, a escola 2 continua sendo campeã. Vamos continuar. Se a escola 2 tirar a nota 8, a nossa escola 4 tem que tirar a nota 6, porque se essa tira a nota 8, ela vai ficar com 74. E se essa daqui tira 6, ela também fica com 74 e a 2 ganha no critério de desempate. Se ela tirar 7, ela vai para 73. A menor nota que esse cara pode tirar é 6. Com 6 ela já vai ficar com 74, então ela já ganha. Então se ela tirar 7, não tem nota aqui que faça ela vencer, então a gente para por aqui. Porque eu quero as pontuações que façam com que a escola 2 seja campeã. Então quantas configurações possíveis a gente tem? Aqui eu tenho 3 configurações possíveis, que é a escola 2 tirando 10 e a escola 4 tirando 8, 7 ou 6. Então eu tenho, podendo tirar 8 e 10, 8 e 7, 8 e 6. Então são 3 configurações. Aqui embaixo eu tenho 2 configurações e aqui eu tenho uma configuração possível. Ao todo, para o conjunto de notas 2 e 4, eu tenho 6 configurações possíveis. Como é que a gente vai pensar agora em tudo? Aí a gente tem que ficar de olho na pergunta. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B? Então, estou pensando em todas as notas. Eu não posso pensar só nessa possibilidade. Eu tenho que pensar em todas as possibilidades possíveis. Então, pensando em todas as possibilidades possíveis, eu tenho que contar a nota da escola 1, a nota da escola 3, a nota da escola 5, todas as possibilidades de notas para cada uma dessas escolas, vezes o número de possibilidades que eu tenho para as escolas 2 e 4. Se eu faço essa conta, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, vezes 6 é multiplicar por 2 e multiplicar por 3, dá 750. Letra C.
Tem uma outra maneira que a gente pode pensar nessa questão, fazendo com que cada linhazinha dessa daqui seja um caso. Bruno, como assim? Vou escrever esses casos e já volto. Ficaria desse jeito. O caso 1, aqui é em ordem, tá? Escola 1, escola 2, escola 3, escola 4, escola 5. E aqui eu estou pensando sempre nas possibilidades de notas que essas escolas podem receber para que a 2 se consagre campeã. Então, por exemplo, a minha escola 1, 3 e 5, qualquer uma das 5 possibilidades vão consagrar a escola 2 como campeã. Então, até poderia adiantar isso colocando 5, 5, 5 em cada um aqui. Beleza? Deixa eu adiantar para a gente. Fechou. Aí agora a gente vai ver essa disputa, essa relação entre a escola 4 e a escola 2. E por que que eu dividi em casos? Lembra daquela situação que eu tinha falado para você? Se uma etapa, perdão, influencia a outra, a gente divide em casos. É o que está acontecendo aqui, né? A nota de uma escola está influenciando outra para que a 2 seja campeã. Então aqui, se eu tirar 10, só tem as três possibilidades de tirar 8, 7 e 6, a minha escola 4. Se eu tirar 9, a minha escola 4 só pode tirar 7 e 6. Se eu tirar 1, a minha escola 4 só pode tirar 1 e não tem nenhum outro caso em que a minha escola 2 seja campeã. Vou fazer essa multiplicação aqui para a gente vai dar 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então a gente vai ter 375 aqui. Aqui eu vou ter 250 e aqui eu vou ter 125. Vou somar os três casos, 375 mais 250 mais 125, 750, nossa resposta como anteriormente. Aí vai do seu jeito de pensar. Pode ser que você goste mais da primeira maneira de fazer a questão, pode ser que você goste mais do segundo, mas eu quero te apresentar essas duas possibilidades. Fechou? Vamos para o próximo. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9. Então, eu tenho essa primeira situação, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso de 6 letras do alfabeto, além dos algarismos 0 e 9. Então, a gente tem mais possibilidades. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então, espera aí. Quando eu vou digitar o meu primeiro dígitozinho dessa nova, tem a antiga e tem a nova. Quando eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambas têm 6 dígitos, né? Nessa nova, quando eu vou digitar aqui, eu tenho a possibilidade de colocar qualquer letra. Então, tem 26 possibilidades, mas pode ser minúscula. E também pode ser maiúsculo. Tem outras 26 possibilidades. Isso dá pra gente já 52. Mais 10 possibilidades do algarismo, aqui dá pra gente 62 possibilidades, né? 26 letras minúsculas. Tenho 26 letras maiúsculas. E eu tenho 10 números, 10 algarismos. Isso totaliza aqui pra gente 62 possibilidades. Para cada dígito, né? Para cada vez que a gente vai escolher um passo ali da nossa senha. Além disso, era proibido o uso de qualquer outro tipo de caractere. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Então, no antigo, cara, o antigo era bem simples. Eu tinha a possibilidade de escolher só o algarismo. De 0 a 9 são 10 possibilidades. Então, eu tenho 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 elevado a 6. E agora, nessa nova, eu tenho 62, 62, 62, 62 possibilidades sempre. Aí, isso aqui vai dar 62 elevado a 6, e agora tem que entender qual é a nossa resposta. Aí ele diz aqui pra gente, ó, é a razão do novo número de possibilidades em relação ao antigo. Para a gente avaliar essa alteração no sistema, você vai fazer a razão. O que que é a razão? A divisão, e a divisão exatamente na ordem que ele está pedindo. Então, eu vou pegar aqui, é sempre a razão do novo em relação ao antigo. Então, o novo vai ficar em cima, o antigo vai ficar embaixo. 62 elevado a 6 sobre 10 elevado a 6. Alternativa, letra A. Fechou? Vamos para o próximo. Tá ficando um pouquinho mais antigo, né? O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é um quadrado cheio, enquanto o que simboliza o branco é um quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são claras ou escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Então, o que eu posso ter aqui? Eu posso ter só de cor primária. Eu tenho três possibilidades, pode ser azul, amarelo e vermelho. Aí a gente também consegue montar aqui, cara, cores secundárias.
Bruno, quantas cores secundárias a gente consegue montar? Eu consigo pegar o azul com o amarelo, então eu tenho aqui uma cor secundária. Eu consigo pegar o azul com o vermelho, duas cores secundárias. Mas eu também consigo pegar o amarelo com o vermelho, eu tenho três cores secundárias. Então existem três possibilidades de cores secundárias. Até aqui então já tenho seis cores. Além disso, eu tenho o preto, que conta com uma cor, e eu tenho o branco, que conta com uma cor. Só que mais do que isso, eu tenho um conjunto de seis cores aqui, né, ditas como coloridas, mais duas cores preto e branco. Só que para cada cor colorida dessa, eu ainda posso fazer o seguinte, ó, lê essa frase de novo comigo. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados. Então, eu tenho seis símbolos aqui que vão representar as cores primárias e secundárias. Só que além desses seis, eu posso também colocar as cores preto e branco para identificar que elas são claras ou escuras. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um símbolo que representa a cor azul. Se eu pego esse símbolo, ele pode ser assim, ele pode ser assim e ele pode ser assim. Aqui eu tenho o azul, aqui eu tenho o azul escuro e aqui eu tenho o azul claro. É isso que ele está querendo dizer para gente. Ele não está falando para gente que ou vai ter o preto ou vai ter o branco. Ele falou que pode ter o preto ou pode ter o branco. Então, além dessas seis cores, eu consigo aqui, ó, mais seis cores com o símbolo do preto, mais seis cores com o símbolo branco. Então, aqui são os símbolos puros, né? Seriam isso aqui, por exemplo. Aqui são os símbolos com o quadradinho preto e aqui são os símbolos com o quadradinho branco. Fechou? Então, só aqui na parte de cima, eu tenho, na verdade, 18 possibilidades. 6, 6, 6, 18. Mais o preto sozinho, mais o branco sozinho, totaliza aqui pra gente 20 possibilidades. Bruno, porque nessa situação a gente foi somando, não foi multiplicando? Porque eu fui contando todos os casos. E quando a gente conta todos os casos, ou eu tenho uma cor colorida, ou eu tenho uma cor preta, ou eu tenho uma cor branca, ou eu tenho uma cor com símbolo de preto, ou eu tenho uma cor com símbolo de branco. Repara que eu estou falando ou várias vezes, o ou pra gente sempre vai representar a soma, né? Quando você quiser, quando você tiver na dúvida, você sempre pode fazer isso, ó. O ezinho, ele vai representar sempre pra gente a multiplicação, e o ou, percebeu que o conectivo é ou, você vai somar. Você soma. Show? Cara, essa questão é uma das questões que é considerada mais difíceis. Eita. Cara, essa é uma das questões mais difíceis que a gente tem no Enem, então fica bastante atento. A gente tem muita informação aqui, apesar de ser simples, os resultados pequenos, a gente tem que ficar muito ligado na estrutura, na estratégia que a gente tem para resolver essa questão. Beleza? Vamos lá. O artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de três cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, daqui para cá eu não posso ter repetição de cor, nem daqui para cá, nem daqui para cá e nem daqui para cá. Isso já é muito perigoso. Toda vez que você consegue fazer um ciclo desse, isso daqui é um perigo extremo. Por quê? Imagina o seguinte, eu pintei essa pedra de vermelho, esse aqui já para a gente começar a refletir, para saber como é que eu vou dividir esse problema em casos. Eu posso, por exemplo, pintar essa pedra aqui de vermelho também. Nada me impede, você concorda? Elas não são vizinhos. Quando isso acontece, e eu vou pintar essa pedrinha aqui, ela pode ser qualquer uma das três cores menos a vermelha. Então ela teria duas possibilidades. Só que eu também poderia ter essa seguinte situação, ó. Eu poderia estar pintando essa pedra daqui de cima de vermelho e essa pedra aqui de baixo de amarelo, por exemplo. Significa que quando você for pintar essa pedra, das três cores, ela não pode nem ser vermelho nem amarelo. Então sobraram quantas possibilidades? Uma possibilidade. Então é muito importante a gente entender se eu estou pintando aqui primeiro, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá e depois eu venho para cá, se essas pedras elas vão ter as mesmas cores ou não. Esse daqui é o primeiro passo. Então aqui a gente já divide o problema em dois casos. Show? E além disso, eu tenho agora uma seguinte situação para você refletir em cima dessa questão, que seria isso. Ó, a gente vai pintar isso daqui, a gente vai criar um exemplo. E nesse exemplo que a gente vai criar, a gente vai tentar entender se eu preciso dividir em mais casos ou não. Imagina que a gente chegou aqui, eu vou escolher umas coresinhas mais bonitas, mas imagina que eu pintei aqui de vermelho. Aqui, por exemplo, de baixo eu vou pintar de azul. E aqui nessa minha lateral eu vou pintar, por exemplo, de verde. Verdezinho tá bom, né? Bem verdinho. Então eu pintei esse de verde e esse de verde. É uma possibilidade, tá? Posso fazer isso. Agora, nesse segundo exemplo, eu pintei aqui de verde, pintei aqui de verde. Eu vou pintar esse de baixo de vermelho e esse de cima de azul. Você consegue perceber, e perceber isso não é tão simples. Vai da interpretação desse problema em específico. Que esses casos são exatamente o mesmo. O caso da esquerda, se eu fizer isso aqui com ele, ó, ele vira o caso da direita e vice-versa. E aqui, repara que
O importante para a gente são as cores das pedras que estão na extremidade. Então, se eu largar, por exemplo, esse objeto que foi feito pelo artesão em cima de uma mesa, não tem esse lance de baixo e cima, frente e verso. Diferente, por exemplo, de um teclado. Um teclado, ele tem a parte da frente e tem a parte de trás. A gente consegue perceber isso. Um brinco, aqueles brincozinhos de pedrinha, né? Você tem aqui uma pedrinha e você tem uma partezinha de metal aqui no brinco e aqui é o que você coloca na orelha. Parece ter uma florzinha isso, né? E aqui, aquele pedacinho que prende atrás da orelha. Você concorda que quando eu olho só esse pedaço aqui de cima do brinco, ele tem uma parte de frente e uma parte de costas? A parte da frente é onde você vê a pedra e a parte das costas é onde você não vê a pedra, por exemplo, que seria essa partezinha de metal. Então ele tem uma parte que tem a frente, tem a parte que tem o verso. Mas um problema como esse, né, uma escultura como essa não tem frente e verso. Então o importante para a gente são as cores das pedras. Nesse caso, eu tenho cores iguais. Bruno, e daí? Como é que isso me ajuda a resolver esse problema? Como é que isso me ajuda a separar esse problema? Esse problema aqui, ele vai ficar tranquilo para a gente poder resolver se eu puder dividir ele em vários casos. E que casos são esses? A gente vai desenhar aqui, deixa eu ver se tem mais espaço embaixo. Vamos desenhar aqui. Ó. Primeiro caso, eu vou sempre criar os casos como exemplos, tá bom? Então, meu primeiro caso vai ser onde essa cor é igual a essa, mas essa cor é diferente dessa. Meu primeiro caso. Segundo caso, vamos lá, devagarzinho. Então, aqui eu tenho o caso em que essas cores elas são iguais, e essa cor de cima é diferente da cor de baixo. E o meu terceiro e último caso, você já deve estar pensando aí qual é? Que essa cor é igual a essa, e essa cor também é igual a essa. Então, eu tenho esses meus três casos para pensar. Por que eu quero pensar nesses três casos? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer esse último caso, eu tenho três possibilidades de cores aqui. Aqui eu tenho duas possibilidades de cor. E aqui embaixo tem que ser igual à cor de cima, então só tem uma possibilidade. E aqui tem que ser igual à cor da direita, só tem uma possibilidade. Gerando para a gente 3 vezes 2 vezes um, 6 possibilidades. Repara que nesse caso não tem duplicidade. Não tem como fazer uma escultura que vira ao contrário, ela vira outra escultura. Não tem. Por quê? Já que essas cores são iguais, se eu fizer isso, elas continuam iguais. Então eu não contei nada em duplicidade. Assim como se eu virar ela da direita para a esquerda, eu não gero uma nova escultura, ou pelo menos falsamente uma nova escultura. Eu não conto casos repetidos aqui. Então esse é o meu primeiro caso. Já nesse aqui, no meu caso 2, estou fazendo de trás para frente, eu tenho três possibilidades aqui em cima, duas possibilidades para essa, que tem que ser uma cor diferente da vermelho. Quando eu venho aqui para baixo, eu já destaquei que essa cor tem que ser diferente daquela lá de cima. Isso é o que diz esse meu caso. E pela descrição do problema também tem que ser uma cor diferente dessa. Então só sobra uma possibilidade. E aqui, nesse que a gente colocou como exemplo azul, também só tem uma possibilidade que é ser igual à cor da sua direita. A cor que na verdade está de frente para ele, né? A minha direita mais de frente para ele. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes um vezes um. Eu tenho ao todo também 6 possibilidades. Só que tem um problema. Aqui no próprio exemplo a gente consegue perceber isso. Se eu pego esse exemplo que eu criei, você repara que em certo momento eu também conseguiria criar esse mesmo exemplo. Azul, azul, vermelho embaixo e verde em cima. Só que são problemas exatamente iguais, né? Por conta dessa simetria. Então, como existe essa simetria de eu poder virar aqui e ainda assim gerar uma escultura que eu consiga vê-la de frente e verso, eu tenho que dividir isso daqui por 2. Então, na verdade, são só três possibilidades que a gente possui aqui, beleza? Por quê? Porque esse caso é igual a esse, e, na verdade, qualquer caso que eu vire dessa forma, né? Esses dois casos, eles são iguais, eu acabei contando os dois. Como eu contei os dois, eu tenho que dividir por 2, que eu estou contando em duplicidade. Porque, aparentemente, eu estou contando casos diferentes, visualmente, mas quando eles fazem isso, eles viram o mesmo caso, beleza? Vai acontecer algo parecido para cá. Então, eu tenho três possibilidades para esse vermelho, duas possibilidades para essa pedrinha, que tem que ser diferente do vermelho. Aqui é uma possibilidade, que tem que ser igual àquela cor lá de cima. E aqui só resta uma possibilidade, porque nesse caso, essas duas cores aqui, elas têm que ser diferentes. Da mesma forma, se eu pegar essa escultura e fizer assim, aparentemente, ó, imagina aqui comigo, exemplo, exemplo. Vermelho, vermelho, azul e verde.
Aparentemente, esses dois casos são diferentes, mas na verdade eles são exatamente o mesmo caso, porque se eu fizer isso, um gera o outro. Então eu estou contando novamente em duplicidade. Eu estou contando dois casos que parecem ser diferentes, mas que de fato são iguais. Então eu vou fazer essa multiplicação que vai dar 6, mas eu preciso dividir por 2 por conta dessa duplicidade. Como eu consegui dividir esse problema em três casos, eu vou somar o resultado desses três casos. 3 mais 6, totalizando para a gente 12 possibilidades, letra B. Vamos lá, família, para a nossa última questão dessa lista. Uma costureira tem à sua disposição pelo menos 2 unidades de cada um dos 4 tipos de retalhos retangulares, com as estampas e os tamanhos apresentados. Para confeccionar um tapete em forma retangular de 10 por 50, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações, o que facilita a nossa contagem. Perfeito. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho desse pretão aqui, e mais 3 retalhos de formato 10 por 10, um desses três aqui de cima, sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Então, ele não está falando de que não pode repetir, só não pode ter o mesmo retalho um do lado do outro. Quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Cara, aqui eu já penso no seguinte: esse pretão está muito diferente dos demais. E imagina comigo o seguinte, ó, já aqui na malícia, que eu tô lendo a questão, já entendi algumas paradas. Imagina que o pretão tá aqui. Aí aqui estão os meus outros três retalhos. Você concorda que esse primeiro retalho ele vai ter três possibilidades? O meu segundo retalho, ele só não pode ser igual a esse que eu acabei de colocar, então tem duas possibilidades. Esse aqui só não pode ser igual a esse que eu acabei de colocar, tem duas possibilidades também. Mas, falou que o pretão tem que ser o primeiro. Se o pretão, por exemplo, tivesse aqui, toda essa brincadeira ela ia mudar. Por quê? Olha só, olha só. Quantas possibilidades eu tenho aqui de retalho? Três. Quando eu venho para cá, tem quantas possibilidades? Pô, eu ganho três possibilidades de novo. Então já ficou diferente do anterior. Porque eu não tenho um quadradinho um do lado do outro. E aqui a gente vai ter duas possibilidades que eu só não posso ser igual ao anterior. Então você já percebeu que a posição do pretão vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Fica aí que eu vou desenhar todos os casos aqui pra gente já volto. A gente tem todas essas quatro possibilidades. Obviamente, onde está o pretão, eu vou colocar só uma possibilidade, que é só tem ele mesmo. E agora a gente vai colocar os demais. Esse primeiro a gente já acabou fazendo anteriormente, né? Tenho três possibilidades para o primeiro. Quem está à sua direita só não pode ter o mesmo retalho que já foi utilizado. E o próximo só não pode usar o mesmo retalho que já foi utilizado. Quando eu faço essa multiplicação, 3 vezes 2 vezes 2 vai dar para a gente 12 possibilidades só aqui. Vamos para o próximo. Aqui eu também tenho três possibilidades. E aqui também, novamente, três possibilidades. A gente já tinha escrito isso. Para o próximo, duas possibilidades que eu não posso repetir o retalho que está à minha esquerda. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Se você parar para observar, os casos de baixo eles são simétricos ao de cima, né? Então, por exemplo, esse 3 e 2 aparece da mesma forma se eu fizesse aqui de trás para frente. Então, daria no mesmo, ele é o simétrico desse cara em relação ao visual mesmo, né? E esse o primeiro aqui, nesse último, na verdade, ele é simétrico ao primeiro, que também vai gerar para a gente 3 vezes 2 vezes 2. Então, esse caso também gera 18 possibilidades, e esse caso também gera 12 possibilidades. Totalizando aqui para a gente 30, totalizando aqui para a gente 30, porque, ó, lembra, é ou, né? Ou eu faço um retalho, ou eu faço um caso 1, ou eu faço caso 2, ou 3, ou 4. O ou soma. Então, estou somando todos os valores. E se eu somar esses últimos, vai totalizar para a gente aqui 60, alternativa letra E. Beleza?